Olá, tudo bem? Estamos muito felizes nesse novo tempo em que o Senhor tem nos trazido tantas alegrias. Nós estamos comemorando 7 anos de Igreja Parede e, ao mesmo tempo, fazendo a inauguração, o lançamento do livro Do Terreiro ao Altar, escrito pela pastora Gabriela Campilotto, e que conta a nossa história, a história do chamado de Deus para a CLSJ. Então, nós temos razões para celebrar. E nós vamos falar hoje especificamente de festas, que é o nosso tema. Nós temos vivido agora no mês de outubro um chamado ao arrependimento verdadeiro e temos celebrado justamente nessa festa que Deus instituiu no Yom Kippur, o dia do perdão. E eu quero falar um pouquinho sobre festas, né? As festas de Deus. E também sobre o arrependimento verdadeiro. Se há um arrependimento verdadeiro, é porque existe também um falso, assim como Cristo diz, eu sou a videira verdadeira. E se Jesus é a videira verdadeira, é porque existem outras videiras que não são verdadeiras. E a gente precisa entender isso à luz do Evangelho de Cristo. Então, eu trouxe um tema nesse dia para compartilhar com você, que é o tema da redenção até a expiação, né? A linha do tempo dessas festas bíblicas, né? Então, eu tenho alguns subtextos aqui, subtemas que eu quero chamar a atenção. É uma jornada do Egito ao Monte Sinai, ali da escravidão até o monte onde Deus queria ser adorado. É uma jornada da Páscoa ao dia do perdão, ao Yom Kippur. E é uma jornada do terreiro ao altar, como a nossa história, a história do livro, do nosso testemunho, ele se encaixa dentro da Escritura, né? Então, comemorando 7 anos e há o lançamento do livro da nossa história. Então isso tem um significado espiritual e físico muito importante. É uma nova jornada, um novo passo para a nossa história, como igreja, e eu quero compartilhar isso com vocês, justamente à luz das Escrituras. Todos nós conhecemos como Deus libertou seu povo da escravidão do Egito. Então nós vamos fazer essa jornada, tentar mostrar como que se encaixam essas festas que Deus determinou, esses acontecimentos solenes, como Deus determinou que eles acontecessem, quais são os significados deles. O texto que eu gostaria de ler está em João 7:37, depois nós vamos voltar a ele novamente. Então Jesus diz assim, as Escrituras dizem assim, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. O Senhor nos tem direcionado a celebrar algumas festas, como festa junina, Corpus Christi, mas não com o intuito de nos misturarmos a essas festas e aos costumes que elas carregam, mas para nós ensinarmos como Deus deseja ser conhecido através das verdades do Evangelho. E que essas festas se esqueceram. Então Deus tem suas próprias festas. Nas Escrituras, cada dia solene eram dias de festas, de comemoração. E ele usou essas festas e essas datas solenes para apresentar o seu plano de salvação. E hoje eu quero mostrar um pouco dessas festas para você, que elas estão totalmente interligadas umas às outras e que carregam uma mensagem única, que é Cristo e a sua justificação por meio dele. Então, muitos diferem a antiga aliança da nova aliança. E eu quero mostrar que o Deus da antiga aliança é o mesmo da nova. Ele diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Então, vamos para a primeira festa. Deus instituiu em Êxodo 12, 3-6, como se deveria fazer a separação do cordeiro para sacrifício. Então, na 10ª praga, onde Deus disse que iria matar os primogênitos do Egito. E quando ele passasse a casa que não estivesse com sangue na verga e nas colunas da porta, os primogênitos morreriam, tanto dos homens quanto do gado.
Então veja a importância da primogenitura aí, como Deus se manifesta por meio de figuras. Então, no primeiro mês do ano, que é a data da saída do Egito, Deus tinha instituído: ao 10º dia, vocês separarão um cordeiro, sem defeito, sem mancha, né? Um cordeiro perfeito, de 1 ano. No 10º dia. 10 dias é o tempo da totalidade de Deus. É o seu tempo limite. É seus 10 leis, seus 10 mandamentos, as suas 10 pragas do Egito. Deus se manifesta na sua totalidade quando Ele quer nos trazer uma mensagem, uma lei, uma determinação que parte dele. Então, o número 10, sempre o dia 10. E esse significado aponta para um cordeiro separado, antes de ser sacrificado, para que ele fosse avaliado se ele estava condizendo com aquilo que Deus havia predeterminado, de 1 ano, sem mancha e sem defeito. Então, quem que Deus está querendo figurar aqui? Ele está apresentando Jesus como o cordeiro perfeito para o sacrifício. Mas como essa determinação no Egito, essa festa do 10º dia, ela vai se realizar lá no Novo Testamento? Veja, João 1,29 nos diz: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não existem 2 salvadores, não existe outro cordeiro, só o cordeiro perfeito, que é o próprio Filho de Deus, sem mancha e sem defeito, e sem pecado. Em João 12,13, logo adiante também, vocês se lembram daquela festa tão importante que os judeus comemoravam, que era a festa dos Ramos, que hoje até, inclusive, a Igreja Católica celebra, a festa do Domingo de Ramos. Veja o que aconteceu naquele dia. Jesus, descendo de Betânia, entra pela porta dourada em direção ao templo, e ali se cumpre o mandamento de Deus no Egito, em Êxodo. Tomaram, então diz assim as Escrituras, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana. Hosana significa a salvação que vem do alto. Bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E eles gritavam então: Hosana nas alturas, a salvação que vem do alto, clamando que Jesus, declarando que Jesus era o Messias, que ele era o Filho de Deus, o Salvador de Israel. Então estavam declarando que ele era o enviado de Deus, que ele era o sacrifício perfeito. Bendito que vem em nome do Senhor. Eles não sabiam achavam que ele viria como rei para dominar os romanos e libertar Israel. Mas a libertação que ele viria trazer seria da morte e dos nossos pecados. Mas eles ali estavam declarando e validando ele como o cordeiro do sacrifício, porque na sexta-feira ele viria a ser crucificado e morto. Então nós temos aí a segunda festa, a Pesach, né? que era ao 10º dia o cordeiro separado, e depois nós temos aqui agora a Páscoa. Então o Senhor diz lá: ao 14º dia sacrificareis o cordeiro. Eu estou falando de cabeça, mas nós poderíamos, para que não tivesse que ler os textos inteiros. Vocês matariam o cordeiro, o assariam no fogo. Ele não poderia ser assado cozido, assado no fogo, porque é pelo fogo que ele foi consumido inteiro. Ele assumiu os nossos pecados, ele assumiu o inferno, o fogo da condenação no nosso lugar. Por isso ele era queimado no fogo. E o comeriam inteiro, não deixariam nada para o dia seguinte. Ele deveria ser consumido todo. Veja que ali ele não é como um holocausto que havia no templo, que a oferta era queimada sem ser ingerida, mas ali Jesus está prefigurando o seu corpo, né? Esse é o meu corpo e esse é o meu sangue que é dado por vocês. Então, por meio do sacrifício do cordeiro, do seu sangue navega nos umbrais, que Deus manda que eles coloquem, navega nos umbrais, Deus nos compra como primogênitos, ou seja, ele adquire para nós como primogênitos, como filhos espirituais, através
de Cristo Jesus. Assim, Jesus também, vamos agora trazer de Êxodo para o Novo Testamento, na sexta-feira, Jesus, no mesmo dia do sacrifício da Páscoa, enquanto o cordeiro está sendo sacrificado lá no templo, Jesus está sendo crucificado. Então a linha que liga o Êxodo ao Novo Testamento é justamente essa. Agora Cristo se dá como humano, como ser humano no nosso lugar, homem por homem, vida por vida. Então Jesus está sendo derramado o seu sangue nas tábuas da cruz. E, consequentemente, aponta também para a entrada, para a porta do nosso coração, para a verga do nosso coração, que depois, um outro tempo, eu vou explicar isso. O nosso coração está lá no trono de Deus. Quando Isaías vê o trono de Deus, diz que a voz do Todo-Poderoso tremia as vergas da porta, as colunas da porta. Quer dizer, no céu existe um templo também que representa esse corpo que Deus criou, que Ele quer habitar. Assim também, eu vou fazer essas ligações entre o Velho Testamento, o Antigo Testamento, as alianças, as festas, o Novo Testamento e também a nossa salvação. Assim também, Cristo chama a pastora Gabriela, bate a sua porta e a convida, a chama por meio do seu sacrifício, dizendo, eu vou habitar aí. Então, Jesus crucificado, o cordeiro crucificado. No 15º dia, nós temos a festa, outra celebração dos pães ázimos. Então, do 15º dia ao 21º dia, não se poderia comer nada, né? Não se poderia comer nenhum pão com fermento, não é se comer nada. Não poderia se comer nenhum pão com fermento. Haveria de haver uma separação, porque o fermento está ligado à doutrina dos fariseus, às doutrinas deste mundo. É uma vida santa, uma vida pura, uma vida sem heresias, uma vida sem contaminação do mundo, e apontando para que Jesus é um sacrifício puro, né? É a santificação e a separação do pecado que nós devemos ter quando nós recebemos Cristo como Senhor, né? Então Jesus foi um sacrifício puro. Essa festa dos pães ázimos começava no 15º dia e ia até o 21º dia. Porém, nós temos outra festa seguida, que é a festa das primícias, que acontecia no dia seguinte ao sacrifício do cordeiro. Essa festa apontava para a colheita, que eram os primeiros frutos da colheita aconteciam nesse dia. E que apontam também, e eu quero falar um pouquinho também dos pães ázimos, que hoje a igreja ela tem se apoiado numa hipergraça, dizendo que Cristo é o suficiente e que aceitando Jesus eu posso continuar com a minha vida exatamente como era, continuando em pecados, continuando em heresias, que isso não me invalida a minha salvação. Invalida sim, porque o próprio Deus está nos apontando aqui para que a nossa vida deve ser sem fermento, ou seja, sem a contaminação das heresias desse mundo. Pois está escrito, sem santificação ninguém verá o Senhor, Hebreus 12, 14. E aí, esse dia seguinte do sacrifício de Jesus, eles saíam, já vejam, com sandálias e com os cajados na mão prontamente, com muita pressa, ou seja, não há o que esperar. Quando nós recebemos Cristo como nosso Senhor, nós temos que imediatamente tomar uma posição de batalha, uma posição diante do mundo, né? Então, as primícias é por quê? Por que a festa das primícias? Porque Jesus é o primogênito dos mortos. Então, lá no Novo Testamento, nós vemos essa festa cumprida na ressurreição. Quando Cristo, ao primeiro dia, no domingo, ele ressuscita dos mortos. Então, ainda que essa festa não era comemorada ainda aqui no Êxodo, na libertação do Egito, ela já prefigurava a ressurreição de Cristo, ele como primogênito dos mortos. Ele é o primeiro e o último, é o início e o fim, é o alfa e o ômega. E se você olhar bem, o nosso símbolo da nossa igreja é
alfa e ômega, o alfabeto grego, que aponta para Cristo como a primícia de todas as coisas, o início e o fim. Depois nós temos uma outra festa seguinte, que é a festa do Homer, a festa das 7 semanas. Olha que revelador, que profético. 7 semanas vezes 7 são 49 dias, que é uma festa que vem antes do dia de Pentecostes, que é o 3º mês do mês judaico. Então, qual o significado disso? É uma preparação para a plenitude dessa colheita. A colheita começou na primícia, na ressurreição de Cristo, no primeiro dia, e ela vem seguindo por 49 dias até o seu ápice, que é o 50º dia, que aponta para o dia de Pentecostes. Muito bem, Deus vem através de Moisés, ele imprimiu as 10 pragas no Egito. Na última praga, que foi a morte dos primogênitos, Deus dá um mandamento ao seu povo. Separem o cordeiro ao 10º dia, o sacrifício ao 14º dia, e no 15º dia vocês sairão do Egito. Né? Então ele vai imprimindo e multiplicando a sua santidade em tudo. No Homer, ele faz 7 vezes 7, ou seja, é a multiplicação da santidade, do número 7, de Cristo como nosso descanso, do Deus Santo 3 vezes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como diz os anjos lá em Isaías, Santo, Santo, Santo. As 3, o superlativo de Deus, a única atributo que Deus tem, que é 3 vezes, é Santo, 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 apontando para a sua divindade única. E o que acontece? Quando eles saem no 15º dia, nós estamos fazendo uma analogia e uma linha de ligação entre as festas da Antiga Aliança para a Nova Aliança, para o Novo Testamento. Agora eu quero fazer uma inversão para vocês compreenderem como que essa festa do Homer se encaixa no Novo Testamento. Nós temos aqui 50 dias, muito bem, do dia das primícias até o Pentecostes, certo? Muito bem. No Novo Testamento, como que as coisas aconteceram? Quando Jesus ressuscitou, nós passamos pela primícia, Jesus a primícia dos mortos, o primogênito dos mortos. Aí nós vamos para a festa do Homer, 49 dias, certo? Quando Jesus ressuscitou, quantos dias ele passou entre nós, ressuscitado? Entre os apóstolos, e mais de 500 pessoas o viram, por 40 dias. 40 dias é um tempo de transição. 40 dias no monte, 400 anos no deserto. Então, Jesus passa 40 dias entre nós. E lá na Galileia, quando ele está prestes a ascender aos céus, ele dá a ordem de propagar o evangelho para o mundo inteiro, né? E diz, levem esse evangelho a todo mundo, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E depois, em seguida, o que ele diz? Ele diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E isso vai acontecer em que dia? No dia de Pentecostes, no 50º dia. Então, essa festa do Homer vem ser concretizada no 50º dia, no dia de Pentecostes. Então os apóstolos recebem o Espírito Santo e aí então o evangelho passa a ser propagado, o evangelho de poder. Ali é fundada a igreja e é propagado o evangelho de poder. Mas qual relação isso tem, Alan, com o Velho Testamento? O que acontece lá? Meus queridos, olha como as escrituras se ligam perfeitamente. Como há uma linha, não tênue, mas uma linha concreta, ligando cada festa a um evento importante nas nossas vidas. Quando o povo sai do Egito, no 15º dia, eles vão até o Monte Sinai. Lembra a briga de Moisés com Deus? De Moisés com Faraó? Deixa meu povo ir para que me adore. Até Faraó disse assim, não, pode adorar aqui mesmo. Mas Deus fazia questão que eles fossem adorar num lugar específico. Para Deus não serve qualquer lugar.
Assim também, para as nossas vidas, não é qualquer lugar que nós podemos prestar culto a Ele. Porque o lugar de adoração a Deus tem que ser dedicado somente a Ele. Então, é o nosso corpo que é o lugar de adoração. E nós, onde quer que nós estejamos, nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Estejamos na igreja, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos negócios, em qualquer lugar, nós devemos adorá-lo conforme o seu modelo. E aí, então, eles saem no 15º dia. Eu queria te perguntar, quantos dias eles levaram até o Monte Sinai? Irmãos, exatamente isso. Eles levaram exatos 50 dias para chegarem ao Monte Sinai. Então, o que isso nos aponta? Em primeiro lugar, né, o Senhor diz aqui que ao chegarem lá, Deus desceu sobre o monte. E Êxodo 19:16 diz assim, o que aconteceu lá? Aconteceu que no 3º dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E o que acontece em Atos 2? E estavam no cenáculo em oração, quando ouviram um vento, um som como de um vento impetuoso, e desceram sobre eles línguas como que de fogo, e passaram a falar em novas línguas. Veja, Deus falava no monte, e o povo dizia, não, Moisés, não deixa que Deus fale conosco, porque Ele vai nos destruir, nós vamos morrer. Suba você no nosso lugar. Agora, no Novo Testamento, o Espírito Santo desce sobre nós e já não precisamos mais de um intermediador, porque o próprio Deus que se manifestou no Monte Sinai, agora se manifesta dentro de nós, habita dentro de nós. Então, a CLSJ diz, Deus diz, se ouvirdes a minha voz, então serão o meu povo. Foi esse o chamado que Deus fez através da pastora Gabriela, que disse, olha, eu vou habitar dentro de vocês, vocês aceitam? Na época ela não entendia o que queria dizer, mas aos poucos Deus foi esclarecendo todas essas verdades e hoje nós já entendemos que Ele queria morar em nós. Assim, irmãos, o Monte Sinai, em fogo, em chamas, está intimamente ligado ao batismo do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, em Atos 2. Né? Então, nós sabemos que Deus não faz nada sem propósito, não faz nada ao acaso, está tudo intimamente ligado. Agora eu quero mostrar para vocês como nós chegamos, então, ao Ano Novo Judaico, como nós chegamos à próxima festa que foi celebrada lá no Monte Sinai, que é chamada Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, que Deus institui aquele mês, quando eles chegam lá como a cabeça dos meses. Então, o primeiro mês, a libertação do Egito, era o ano religioso, onde Cristo os salva e os tira do Egito. E o segundo mês comemorativo, a segunda festa mais importante, que é o Ano Novo Judaico. Aqui agora, por que é um ano novo? Porque agora Deus vai colocar para eles as suas leis. E o que acontece lá nesse tempo? Eles saem no primeiro mês, chegam ao terceiro mês. E esse mês aqui, do ano novo, é o 7º mês. Novamente, Deus usando o 7, a sua santidade, para assinar a história. Moisés chega lá. 40 dias, ele sobe ao monte. 40 dias, ele passa lá, recebendo as leis escritas pela mão de Deus. Não é verdade? E Deus diz assim, desce depressa, porque o povo já se corrompeu. E Moisés desce com as 2 tábuas, o monte, e quando chega no arraial, ele vê que Arão fez um bezerro de ouro. E o povo está adorando o bezerro e praticando obras abomináveis diante de Deus. Então, Moisés joga as tábuas no chão e as quebra. Depois, ele passa 40 dias no arraial, intercedendo pelo povo. Porque Deus dizia, sai da minha frente, eu destruirei esse povo
e construirei outro povo para você, e edificarei outro povo para você. Mas Moisés diz, Senhor, se o Senhor fizer isso, o que os povos ao redor dirão? Que o Senhor tirou eles do Egito para os destruir? Como que o seu nome será manchado assim? Então Moisés passa mais 40 dias. Os primeiros 40 dias, a promulgação da lei, dos 10 mandamentos, apontando para o Pai. Os próximos 40 dias, Moisés intercedendo pelo povo, apontando para Cristo, que intercede por nós, que é o nosso intermediador, que clama a Deus pelos nossos pecados, que se interpõe entre nós e o próprio Deus. Ele é o nosso intermediador. Não há outro intermediador entre os céus e a terra, a não ser Jesus Cristo, o homem. E aí então Deus diz para ele, então sobe para cá, me traz mais novas 2 pedras, para que eu escreva novamente esses mandamentos. E Moisés passa então mais 40 dias no monte com Deus, intercedendo pelo povo, e Deus escreve novamente as tábuas da aliança. E Moisés desce dessa vez, só que dessa vez não é como antes. Moisés desceu e quebrou as tábuas. Ele desce, porém o seu rosto está coberto pela glória de Deus, a ponto deles terem que cobrir o rosto de Moisés com um pano para que eles não fossem ofuscados por essa glória de Deus. Agora, mais 40 dias, e mais 40 dias apontando para o Espírito Santo, porque agora essas tábuas já não são mais a lei mosaica, né, como se diria, a lei que condena. As primeiras leis condenavam e queriam destruir o pecador. Porém, Cristo intercede por nós e Deus nos traz uma nova lei que agora é escrita no nosso coração por meio do Espírito Santo. Então, as primeiras tábuas quebradas são a impossibilidade de que por meio da lei o homem seja salvo. Mas por meio da intercessão de Moisés, Cristo, não Moisés, mas de Cristo, Deus então nos aceita novamente e nos traz uma nova aliança por meio do seu sangue, por meio do recebimento do Espírito Santo. E aí eu vou falar de números novamente. Nós chegamos ao 50º dia, no dia de Pentecoste, onde o Espírito Santo, Deus desce sobre o monte físico, o monte que não pode salvar. Agora, por meio desses 120 dias, 40, 40, 40, Deus derrama o seu Espírito Santo em nós. Veja que foi Moisés que desceu cheio do Espírito Santo pela segunda aliança. A primeira aliança quebrada e a segunda aliança agora, como diz, lhes darei um coração de carne. Trocarei o vosso coração de pedra por um coração de carne. Então agora são 120 dias. Dos dias que eles saíram de lá, do 50º dia, do 3º mês, que eles chegaram no Monte Sinai, somando-se mais 120 dias, nós caímos exatamente na data do 10º dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão. A festa das trombetas, que é o Yom Kippur, que é a Rosh Hashanah, começava no 1º dia do 7º mês. Então, veja que aqui, nós lemos aqui agora há pouco, em Êxodo 19, havia, além de fogo, além de trovões e relâmpagos, havia um sonido de trombeta. O Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, que aponta para essa festa tão importante, que acontecia no 7º mês, era acompanhado de trombetas. E todos os dias, do 1º ao 9º dia, eles tocavam trombetas, chamando o povo ao arrependimento. O toque da trombeta está apontando para o anúncio do Evangelho. Arrependam-se dos vossos pecados e crede no Evangelho. Que Evangelho? Crede em Cristo e no seu sacrifício salvífico. Crede em Cristo e no seu plano de salvação, no seu sangue derramado por nós. Ele vos dará o Espírito Santo e vocês serão testemunhas dele, assim como a CLSJ hoje é testemunha dele, né? Então nós temos esse ano civil, a lei
colocada para nós. Olha, se credes e for batizado, será salvo, mas se não credes, será condenado. Então, 10 aqui significa a plenitude de Deus, sua totalidade, sua paciência, sua longanimidade, mas sua paciência e limite. Está apontando para que existe um tempo para todas as coisas. E era um tempo de muita tristeza, onde o povo se vestia de saco, de cinza, embora essas coisas não possam quebrantar o coração, tá? Uma pessoa se vestir de saco não significa que ela se arrependeu. Se ela puser cinza na cabeça, também não significa que ela é perdoada. Ela precisa se arrepender no coração. Era um tempo de jejum, que apontava para um arrependimento, uma contrição, um arrependimento de verdade. Um tempo de separação, onde eles não tinham relações sexuais, muitos não tomavam banho. Um tempo de tribulação, assim como nós estamos passando. Tempo de tribulação nesse mundo, sofrendo as consequências do nosso pecado. E aqui eu quero apontar também para uma outra figura da CLSJ. Veja que quando Jesus chama a pastora Gabriela e diz para ela, não volta, ele está dizendo para que ela não desista do seu chamado. Então ela creu no chamado e ali foi justificada. E no 10º dia, Deus então fechava o livro da vida, ou seja, aqueles que haviam nos 9 dias, até o 9º dia, se arrependido pelo toque da trombeta, que significa o anúncio do Evangelho, que tinham crido no Evangelho, eram escritos no livro da vida. O que acontece no testemunho da pastora Gabriela? Deus pegou o livro, me dá o livro, ela creu, me dá o livro, me dá a caneta, escreveu o nome dela no livro da vida. Irmãos, o Velho Testamento, a história, a Bíblia, ela não está falando de um tempo passado. Ela fala de um Deus que continua salvando com os mesmos modelos do passado. Isso são figuras, são modelos, tipologias que continuam ainda valendo para os dias de hoje. Que continuam valendo para os dias de hoje. Não é? Então, nós não podemos pegar as escrituras e ver como uma fábula, como uma história da carochinha. Não, ela é a verdade de Deus para as nossas vidas. E então, ali era o dia da expiação. Quando Moisés desce ao 10º dia, é instituído o dia do perdão. Deus perdoa o seu povo daquele pecado do bezerro de ouro. E Moisés desce então com o perdão nas mãos, a lei, que são as mesmas coisas que estão contidas então na Arca da Aliança. Os 10 mandamentos, que é a nova aliança, não é a antiga aliança. Ali, as segundas tábuas, é Cristo que se fez lei por nós. Se fez o quê? Eu vim para cumprir, não vim para destruir a lei. Então ele cumpre a lei no nosso lugar. E aí o Espírito Santo então desce sobre as nossas vidas. Então nós estamos aqui no 10º dia do Yom Kippur, uma festa que vem da festa das trombetas com muita contrição, um dia de tristeza. Né? Mas o livro da vida se fecha e é determinado o fim de todas as coisas. Quem estiver salvo está no livro da vida. Quem não, se perdeu. E olha que referência tremenda, maravilhosa. Quando o povo peca com o bezerro de ouro, o que acontece? 3.000 morrem. Por quê? Porque Deus pede que haja feita justiça sobre aqueles que pecaram. E aqueles que pecaram sem arrependimento perdem suas vidas. 3.000 pessoas são mortas naquele dia. Pela lei. A lei que condena. Mas Cristo intercede e sobe pegando a nova lei, a nova aliança, trazendo agora o Espírito Santo que convence o homem no coração. E o que acontece no Evangelho de Cristo? Pedro recebe o Espírito Santo, que desce sobre os apóstolos, e prega. E quantas almas se convertem? 3.000 são salvos. Então agora, a pregação do Evangelho, a regeneração verdadeira no coração em Cristo Jesus se faz agora como modelo de salvação. E aí então, a partir do 10º dia, é
instituída uma nova festa, que é a festa dos tabernáculos, a Mishkan, que é o Sukkot, né? Que é o significado, é a habitação com Deus, é a festa dos tabernáculos. Então é uma festa de muita alegria, de muito gozo, de muita festa, porque ali Deus derramou água sobre o seu povo. É uma festa de colheita também, que o povo agradece pela água que foi derramada sobre as colheitas e que permitiu ali o agradecimento do pão, né, do sustento dado para o povo, e para que eles se lembrassem que um dia eles foram peregrinos na terra, que eles não tinham uma habitação onde morar, né? Eles viviam no deserto, em cabanas. Então, festa das cabanas também, né? Então, são dois eventos. A Páscoa e o Yom Kippur estão intimamente ligados. Em nenhum momento eles se diferem da cruz. Na Páscoa nós temos o cordeiro sacrificado, nós temos o pão sem fermento, nós temos as primícias dos que dormem, Cristo ressurreto. No Yom Kippur nós temos o perdão, a intercessão de Cristo, a sua nova aliança, as suas leis, por meio das quais Ele, cumprindo em nós, nós somos justificados diante de Deus. Só são festas diferentes porque cada uma aponta para uma figura de Cristo nas nossas vidas, na humanidade. Então, o que acontecia na festa dos tabernáculos? O sacerdote colhia a água no tanque de Siloé e peregrinava até chegar no templo para derramar em sinal de agradecimento a Deus pela colheita. E qual o significado profético que tanque de Siloé tem? Tanque de Siloé significa o enviado. Vocês se lembram do cego que Jesus passa barro nos seus olhos? Aonde ele manda ele se lavar? No tanque de Siloé. Então, essa etimologia, né, é enfatizada no Evangelho de João, quando ele faz essa figura, lave-se no tanque de Siloé. Porque o enviado traria a verdadeira água da vida, que abriria os nossos olhos para a salvação. Então, aqui Deus faz uma nova aliança, agora em festa de alegria e júbilo. Deus agora vem, através da segunda aliança, habitar, tabernacular, que é habitar, é morar, ter uma morada. Deus não habita em tendas feitas por mãos de homens, mas Ele habita no nosso coração. Nós somos a morada de Deus. Era o local da presença de Deus, era o tabernáculo, no meio do seu povo. E ele estava apontando para isso. Então, essa última festa, no 7º mês do Yom Kippur, o dia do perdão, e em seguida a festa dos tabernáculos, está apontando para isso. Para essa nova aliança, que agora não é mais perene, mas que é uma aliança temporária, mas é perene, é eterna. Né? Então, eu quero concluir essa reflexão com você e te mostrar como que a nossa história, a história da CLSJ, vem sendo escrita por Deus ao longo das Escrituras, ao longo da história. Que ela não mudou. Deus não mudou nos seus atributos, Deus não mudou na sua forma de agir. Ele somente pega pessoas e insere dentro dos seus modelos, da sua Escritura. Então, eu queria fazer essa leitura de João 7, 2:8 com você, refletindo versículo por versículo. João 7, 2:8. E estava a próxima festa dos judeus, dos tabernáculos. Era a festa posterior ao Yom Kippur, como eu já expliquei. Uma festa de tristeza e de arrependimento, que agora se torna numa festa de alegria e gratidão. Então, Jesus disse para os seus irmãos: subi vós a essa festa. Eu não subo ainda a essa festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Que tempo não está cumprido? Ele tinha que esperar o 7º dia, da festa dos tabernáculos, para que ele pudesse se declarar às pessoas. Então, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: aqui Jesus é que está fazendo o apelo. Assim como em Rosh Hashanah, no Ano Novo, as trombetas declamavam: crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho. Assim, Jesus agora no Novo Testamento está fazendo a mesma coisa. Ele é o atalaia de Ezequiel, clamando às pessoas que se arrependam,
que venham, que creiam no Evangelho. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ter sede é reconhecer que precisa de algo espiritual, que você não é autossuficiente, que a sua necessidade da sua vida, você está prestes a morrer. Assim como a água, ela dá vida, assim também aquele que tem sede espiritual precisa beber da água da palavra que é Cristo. Não adianta você ir para o terreiro, ir para a igreja, ir para a filosofia, consultar os mortos, praticar um mantra, uma meditação, psicologia, práticas humanas, fazer caridade, boas obras. Você precisa beber de Cristo Jesus, beber da sua palavra. Que fonte é essa? Ele aponta para ele mesmo, para que você beba dele, ele que é a palavra viva. Então ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras? Eu preciso explicar mais alguma coisa? Eu expliquei de Êxodo até o Monte Sinai, todas as figuras contidas na pessoa de Cristo Jesus. Não adianta você crer num Cristo que não é esse modelo. Não adianta você crer num Cristo que tem outros intermediários. Aqui não há intermediários. Não tem intercessores, não tem espíritos, não tem santos que possam intermediar essa figura do Deus único, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou você tem um relacionamento direto com Ele e único, exclusivo com Ele, ou você pode crer em Cristo e não ter salvação. Então é o que eu estou ensinando agora, que toda figura de Deus aponta nas Escrituras é para Cristo. Fora desse modelo não há salvação. Não há outros modelos. Então ele diz, rios de água viva correrão do seu ventre. Por quê? Porque aquele que crê em Cristo Jesus tem a vida transformada. É uma nova criatura. Ele recebe o Espírito Santo de Deus eternamente na sua vida. E a prova de que ele recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida é que ele muda o seu caráter. Geram frutos. Entendem isso? E aí os seus olhos, as escamas dos seus olhos, como a do cego do tanque de Siloé, também são retiradas, removidas. É por isso que, e aí continua, versículo 39, e isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Irmãos, isso é muito importante. Muitas vezes a gente fica, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, pula, salta, grita, berra, mas a gente não entende o que é glória a Deus. O que é Cristo ser glorificado? Está falando do seu sacrifício na cruz. Ele não tinha sido pregado na cruz ainda. Mas o que isso tem de glória? Glória nada mais é do que os feitos de alguém. Eu construí uma casa, olha, quem construiu essa casa? Foi o Alain. A glória é minha. É o meu nome que recebe a glória. Deu para você entender? Nós recebemos glória pelo que nós fazemos, mas aquilo que Deus faz é glória dele. E a salvação é a glória única e exclusiva de Deus. Você não pode ter Jesus e ter um intermediário no meio de vocês para chegar até Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Quem pula a cerca das ovelhas é ladrão e salteador. Jesus é a porta das ovelhas. Só ele pode abrir a porta do céu para você. Então, muitos da multidão ouvindo essa palavra diziam, verdadeiramente, este é o profeta. Então, eu quero concluir essa mensagem com você. O primeiro ponto, não há como transpor um percurso do terreiro ao altar sem passar pela pessoa de Cristo e sua cruz. E foi esse o percurso que a CLSJ percorreu. Do terreiro ao altar, da Páscoa ao Yom Kippur. Do Egito até o Monte Sinai, o altar de Deus, que agora se cumpre nessas figuras dentro de nós. Segundo ponto, ele nos leva ao conhecimento da sua lei, para que vivamos em constante arrependimento. Mas agora, por meio do derramar do Espírito Santo, do entendimento e do nojo do pecado. Você deve ter nojo do pecado. Não cumprir a lei por um mero ritual, que isso não te faz um arrependido. E o terceiro ponto,
é que Ele nos torna a sua habitação, para que nós vivamos na alegria da salvação e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração e te feito entender o que é o caminho da salvação. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse tempo de festa, de alegria, que o Senhor construiu nas nossas vidas. Esses 7 anos de Igreja Parede, em que o teu povo tem estado fielmente te adorando, entendendo essa passagem, da onde o Senhor nos tirou, da escravidão do Egito, da escravidão do pecado, da morte e do inferno, e nos levou pela sua maravilhosa luz, nos expressando toda a tua vontade na tua lei e o derramar do teu Espírito Santo para todo aquele que crê. Eu quero te abençoar, que o Senhor te abençoe, te guarde, te faça a luz do seu rosto resplandecer sobre a tua vida e te dê a paz. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.